Grayskull! Masters of the Universe versus the Snake Man. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Classic Edition Toys. Will aqui com vocês para mais um review de figuras de ação. E nesse vídeo vamos de novo de Mestres do Universo, porque estamos trazendo o King Hiss da linha Masters of the Universe Origins da Mattel. É isso aí, conseguimos mais um personagem da Wave 11 para trazer um vídeo aqui para o canal, e é ninguém menos do que o próprio King Hiss, o Senhor dos Homens Serpente, que é na Wave 11 aqui, é uma figura deluxe, como a gente pode observar aqui no cantinho da sua cartela, além da arte aqui, que é característica das figuras deluxe também, né? Além dessa cartela mais larga aqui, mais ampla. Além disso, nós temos aqui umas diferenças aqui por conta da Wave em si, né? Na Wave 11 que os Homens Serpente começaram a surgir na linha Moto Origins, e por isso então a gente não tem aquele céu azul estrelado aqui no fundo da cartela. Nós temos escamas, além do logo dos Homens Serpente por trás aqui do logo He-Man and the Masters of the Universe, e o logo dos Snake Man aqui nesse blister, que também tem umas escamas, como a gente pode ver aqui contra a luz, né? Como é uma figura deluxe, ela vem com vários acessórios extras que a gente vê aqui no cantinho, além da gente ver aqui também a figura e a mini comic que acompanha aqui ao fundo. Quando a gente vira, a gente, como sempre, tem uma arte muito legal aqui. Nós temos o Snake Armor He-Man batalhando contra o King Hiss na sua forma transformada em serpente, e ao fundo aqui nós temos a Snake Tila, que é a Tila que foi transformada em uma mulher serpente aí pelo poder dos Snake Man, uma historinha bem legal aí da época de Motu 2000X. Além disso, nós temos aqui os personagens que compõem essa wave, além das 4 figuras regulares, né? O Rattler, o Cobra Khan, o Snake Armor He-Man e o Boltman. Nós temos aqui também o Thunder Punch He-Man e o próprio King Hiss. Aqui no canto esquerdo nós temos as características da figura, que é como você pode desmontá-lo e remontá-lo como na forma de serpente, e aqui ele com seus acessórios também, como é que você pode expô-lo, brincar com ele. Essa parte de baixo aqui é a parte de segurança e a parte legal da Mattel, que vem em todas as figuras. E com tudo isso aqui colocado, vamos abrir então essa embalagem, essa cartela, para a gente ver como é que ficou o King Hiss agora na sua versão Moto Origins. Então, bora lá! Quando a gente abre a embalagem, a gente tem aqui a mini comic que acompanha, e é uma aventura aí cujos personagens integrantes são os personagens especiais da Wave, né? Nós temos aqui o King Hiss, o Thunder Punch He-Man e o Mekaneck sobre o Ground Reaper ou Road Reaper, como era clássico, ou até pra gente aqui no Brasil, Combator, né? São apenas os personagens especiais aqui da Wave 11 que estão participando dessa historinha, que infelizmente, como vocês podem ver, não tem os balões de texto, porque é a versão internacional que vem pra gente aqui na América Latina. A parte de trás, como sempre, também o catálogo com os personagens, componentes da Wave, os 4 regulares e os 2 deluxe. Além disso, nós temos também o manualzinho de instruções, que sempre vem mostrando as partes que são desmontáveis aqui. Nós temos gravado em cinza mais escuro as partes que você pode desmontar, remontar, mesclar com outros personagens, criar um personagem novo, que é um fator bem legal aí que vem nos Moto Origins já faz tempo aí nas Waves. Esse manualzinho acaba sendo uma coisa até meio colecionável para guardar de recordação, né? E aqui está ele, o Rei Hiss, já liberto da embalagem, para a gente ver como é que ele ficou na sua versão Origins, ver os seus detalhes. A gente já começa falando aqui da sua altura. Ele está medindo aqui por volta dos seus 15 centímetros, o padrão aí da linha Moto Origins mesmo, dos humanos normais da linha Moto Origins. E é até interessante a gente falar isso, né? Um humano normal, que é exatamente o que o Rei Hiss
aparenta ser, né? Ele tem uma aparência, tem uma face humana aqui, não dá a entender de que ele seria o rei dos homens serpente. Na verdade, esse aqui era um grande chamariz do personagem, ele parece até um pouco um guerreiro heróico, parece um dos heróis, né? Um dos mocinhos, até usa uma máscara aqui e tal, bem interessante. E o fato dele ser um vilão, uma cobra escondida, na verdade isso aqui acaba sendo, essa aparência humana dele acaba sendo até meio que um disfarce do rei dos homens serpente. E a gente passa aí a falar exatamente dos seus detalhes. Ele é composto todo de partes novas, olha só que legal. É sempre legal quando a gente encontra isso em Mutu, né? Como eu falei no review do Rattlor, a gente vê aqui a mesma coisa no Rei Hiss. Justifica até o fato dele ser considerado uma figura deluxe aqui. Só partes novas praticamente aqui, né? Toda essa parte de pernas aqui, todas essas partes listradas aqui, essas listras que ele tem na perna, que são todas esculpidas. Aqui essa parte do calção dele também tem umas escaminhas, detalhe aqui esculpido no seu cinto. Essa parte do peitoral, um prata bem legal aqui ao redor do seu pescoço, símbolo dos Snake Man pintado aqui. Também aqui partes novas, né? Nos braços também com as mesmas listras, e aqui o rosto, que apesar de humano, a gente nota aqui que as suas pupilas, elas são compridas, né? Elas são como se fossem umas pupilas de serpente. É a única coisa que denota que ele poderia não ser um humano exatamente normal, né? A parte do capacete dele aqui, da sua cabeça também tem as mesmas listras, bem legal, com um desenho parecido com algumas escamas. Bem interessante aqui a construção do Rei Hiss. As cores estão bem vivas, exatamente como era na figura vintage mesmo. Na verdade, os Origins têm até uma característica de terem mais coloridos, terem cores mais vibrantes aí do que as próprias figuras da linha vintage. Ficou bem legal aqui o Rei Hiss, a forma como o construíram, né? Ficou bem interessante. E tem a sua característica, né? Vamos falar aqui, até aproveitar e falar da sua Action Feature, que é se transformar na sua forma de serpente. Na linha Origins, eles acharam um meio termo bem legal entre o que era a figura Vintage e o que era a figura Classics. A figura Vintage, essa parte do torso aqui, essa parte superior dele era toda uma casca. A parte de serpente estava dentro e tinha como se fosse uma casquinha. Então ele mal se movia da parte aqui de cima, né? Ele movia só os braços porque tinha essa parte de serpente dentro. Na figura Classics, como não tinha partes desmontáveis, com exceção da cabeça, ele separava-se aqui pela cintura, então você tirava essa parte de cima na figura Classics e colocava a parte de serpente. Nesse Rei Hiss aqui, aproveitando-se das características das figuras da linha Mutu Origins, que são intercambiáveis, são desmontáveis, você pode aproveitar o melhor delas, exatamente para você montar sem precisar construir uma parte nova, né, como ficou na figura Classics. Você simplesmente desmonta aqui na cabecinha. A gente nota aqui que o plug já é de uma cor diferente. Quando a gente tira o bracinho também, a gente nota aqui o amarelo, aqui também, e aqui que é a graça dele, porque quando você nota aqui o peitoral dele, essa parte do torso é uma borrachinha, é uma parte bem maleável e flexível, porque você vai tirar aqui esse colete, isso aqui funciona como se fosse um colete, e quando você tira, aí você tem a parte de serpente do Rei Hiss aqui construída, esse torso novo, ou seja, mais uma parte nova para o personagem. E aí, para você montar a forma de serpente dele, encaixar essas serpentes como se fossem braços mesmo. Tem mais um aqui. Aqui. E a cabeça em forma de serpente. E aqui está o Rei Hiss, que você pode expor dessa forma de serpente aí, se você assim o desejar, né? Essa parte de serpente dele aqui, a cabeça é bem parecida com o que a gente tem aqui nas figuras, ela pode girar para os lados, pode subir, descer, a articulação é a mesma. Esse pescoço é em formato de L aqui, infelizmente a mandíbula não é articulada, você não consegue fechar essa boca, nem ao menos aqui abrir as das outras cabeças de serpente, elas estão sempre fechadas. Esse bracinho aqui, ele não é articulado, flexível, como acontece, por exemplo, com o Squeeze, né? Você tem aqui os braços, você pode mexer para os lados, pode subir e tal, mas ele não é articulado, ele é de certo modo um pouquinho mais flexível, assim, um pouco mais molinho, mas ele não é articulado. Você não vai conseguir forçar e deixar esse bracinho aqui reto, né? E aqui você tem a articulação
nas mãozinhas, nas cabeças aqui dessa serpente apenas para os lados. Então você pode deixar o Rei Hiss, você pode abrir os braços, deixar as serpentes aí, as cabeças de serpente do formato que você desejar aí, na pose que você desejar, no seu expositor aí, na sua prateleira, da forma que você decidir exibi-lo. Ficou bem legal, tá bem construído. Vocês podem ver aqui, não tem maior detalhe de pintura nem nada, não tem sombreamento, não tem nada, mas ficou legal aí a reconstrução do que era o Rei Hiss da linha Vintage. Bem legal aqui, curti da forma que fizeram aí, um meio termo entre o que ficou a figura Classics e a figura Vintage. Ótima saída que a Mattel teve aqui. Vamos falar de articulações agora. Deixei ele de volta na forma humana, porque na forma de serpente nós já meio que vimos como é que ele funciona, né, com relação a articulações, como é que se articula a cabeça, os braços aqui, que são as outras serpentes, as cabeças aqui das serpentes na altura dos punhos e tudo mais. Então vamos deixar ele na forma humana para ver como é que funciona aqui dessa forma. Mas como os Origins eles têm essa característica de serem desmontáveis, e ele tem todas essas características também, ele não vai dever em nada às demais figuras regulares da linha. Ele na verdade vai se articular da mesma forma. Nós temos aqui a articulação no pescoço para os lados, ele pode subir um pouco aqui, essa parte do capacete atrapalha um pouco subir, mas descer até que é bastante. A gente tem articulação aqui na altura do ombro, que pode subir, pode girar 360 graus. Temos a articulação dos Origins aqui no cotovelo, que permite, além de dobrar, você girar para os lados. E a articulação aqui no punho, que também permite girar, subir e descer aqui. Temos a articulação aqui na altura da cintura. Temos a articulação aqui no quadril, como sempre, abre bastante, as ball joints que temos aqui. Nós temos também aqui a articulação que pode ir até aqui na coxa para frente e até aqui para trás. Articulação simples também no joelho, parecida com a do cotovelo, que além de dobrar também permite girar para os lados. Temos aqui o cortezinho na bota e aqui nos calcanhares, que bem legal, aqui estão cobertinhos, não tem pina aparecendo nenhum. Nós temos aqui para baixo, para cima e podemos girar aqui para os lados, que facilita aí para você posear a figura conforme você quiser. E como mostrava no manual, ele é desmontável, né? Eu já tirei braço aqui, você também pode tirar mãozinha dele se quiser trocar. Você pode separar até a parte aqui da cintura, se você quiser colocar outro personagem aqui ou quiser deixar outro personagem com a parte de serpente, né? Quiser colocar outro Snake Man como serpente, você pode também brincar aí, mudar os personagens da forma que você quiser. Quanto a acessórios, Rei Hiss vem com o clássico cetro dos Snake Man, feito em um plástico aqui verde-limão, não tem detalhes de pintura nem nada, apenas de escultura. É basicamente um reaproveitamento aí do que vem com a grande maioria dos Snake Man. Aqui nós temos apenas uma diferença. Ele é feito de um plástico bem maleável, bem emborrachadinho, bem molinho aqui, diferente do que a gente viu no Rattler, por exemplo, que era um plástico rígido, né? Aqui fizeram em um plástico flexível. Interessante aqui, dessa forma que fizeram o cetro do King Hiss. Além disso, ele vem com um item a mais, que é o seu clássico escudo aí, que é feito também de um plástico de uma cor só. Tem detalhe aqui apenas de escultura, não tem pintura nem nada, mas é legal aqui o símbolo dos Snake Man. E uma coisa que me chamou a atenção é aqui a presilha que prende no antebraço do personagem. Ela é móvel, você pode girar ela na posição que você desejar. Fica bem legal aí para você trocar a posição que você coloca no antebraço do Rei Hiss, se você quiser que fique assim, se você quiser que ele desça o braço e gire aqui, você pode deixar na posição que você achar ficar mais legal aqui para ele. E aí, colocando o seu cetro, Rei Hiss está pronto, todo armado aí, pronto para liderar os Snake Man contra He-Man e os Mestres do Universo, e contra a Horda do Hordak e contra os Guerreiros do Mal de Esqueleto, ou seja, contra todo mundo lá em Eternia. E agora a hora que a gente sempre gosta de fazer aqui nos nossos vídeos, que é a hora da comparação, em que a gente compara os dois personagens quando a gente tem mais de uma versão dele aqui. E aqui então nós temos o King Hiss na sua versão Moto Origins, ao lado do King Hiss na sua versão Moto Classics. Eu particularmente gosto muito dessa versão do Rei Hiss aqui. Eu sei que tem muita gente que é fã da versão 2000X do King Hiss. Ele parece um pouco mais egípcio, uma coisa mais arcaica, mais antiga. Mas eu curto essa visão aqui dele, meio heróico aqui, meio guerreiro do bem, que na verdade está disfarçado, né? A outra já é assustadora mesmo na forma humana, né? Aqui ele engana todo mundo de que ele é um humano normal até se mostrar na sua verdadeira forma. Eu acho bem legal aqui quando a gente tem propostas diferentes.
o mesmo personagem, e é legal a gente ver aqui o comparativo entre os dois, ver como é que ele está sendo encarado aí nas suas diferentes épocas. Bem interessante. E seria óbvio também que eu faria essa comparação aqui, né? O Rei Hiss na sua forma de Serpente Origins ao lado do Rei Hiss na sua forma Serpente Classics, pra gente ver aqui a diferença de interpretação aqui entre os dois. Aqui é uma parte totalmente nova, que é separada aqui quando a gente desacopla o personagem. Se porventura você tivesse perguntando se daria para usar essa aqui no Origins, não daria, porque o pino é diferente. Na verdade aqui, ó, aqui é um buraquinho, aqui é o pino, então não teria como você colocar aqui no Rei Hiss Origins. Mas é bem legal aqui a gente notar a forma que foi feito em ambos os casos, né, pra gente ver aqui como é que a Mattel solucionou a questão da forma de serpente do Rei Hiss em ambas as situações. Aqui é de um plástico maleável que você pode mexer a serpentinha do jeito que você achar que fica mais legal, mais assustador, né? E essa serpente aqui, ela tem articulação também na mandíbula. Você pode deixar a boca fechada ou a boca aberta, conforme o seu gosto. Infelizmente, na versão Origins a gente não tem essa opção. Mas independente disso, ambas as figuras, cada uma em sua proposta, são bem legais e bem interessantes aí para a coleção de Motu de qualquer fã. Então aí está, pessoal, este foi o nosso review do King Hiss, da linha Masters of the Universe Origins, da Mattel. Devo dizer que é uma figura que ficou muito bem feitinha, gostei demais aí da versão Origins do King Hiss. É um personagem que eu sempre gostei, sempre curti, desde que eu o conheci lá nos gibizinhos da editora Abril, que a Abril estava publicando as HQs da Marvel Star Comics, e ele teve a sua aparição lá junto com o Rattler e com o Tongue Lasher. Eu achei bem legal aí o conceito dos Snake Man, e principalmente ele aqui como personagem, eu achei bem legal naquela história, e é um visual que eu sempre curti aqui, né? Eu sei que tem muita gente que gosta do visual 2000X dele, que ele fica mais assustador e tal, mas essa visão aqui, que ele fica escondido, né? Na verdade é uma serpente escondida, eu achei sempre bem interessante esse conceito. Então é uma figura, uma versão do King Hiss que eu gosto bastante. Fico feliz que a Mattel lançou essa versão aqui voltada à figura vintage. Não duvido que mais pra frente aí vai sair a versão 2000X dele, já que vários outros personagens têm saído também, né? Mas essa versão aqui eu acho bem legal e eu curti pra caramba ter saído aí já na Wave 11, no começo dos Snake Man. Faz todo sentido, o rei dos Snake Man tá fazendo presença aí, bem legal. E o fato dele ter todas essas partes intercambiáveis, você pode deixar ele semi-transformado, né? Você pode tirar a cabeça dele, pode colocar aqui a cabeça da serpente, ele ainda com a parte humana, você pode tirar um braço, colocar um braço de serpente, você pode deixar da forma que você desejar o Rei Hiss, coisa que não dava para fazer com a figura vintage aí, com a figura Classics também. Aqui você tem essa opção, então a versão Origins ficou uma ótima saída aí, dessa forma dele que tá começando a se transformar. Você pode expor e brincar ele da forma que você desejar, tá legal? Espero que tenham gostado desse nosso vídeo. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo. Inscreva-se aqui para acompanhar as nossas postagens, as nossas novidades, os nossos vídeos. Temos bastante vídeo de figura de ação, especialmente de Mestres do Universo. É o que mais tem aqui no nosso canal. Tenho que fazer também um agradecimento à minha esposa, Ana Lúcia, que esse King Hiss aqui foi um presente de aniversário dela. Então, se não fosse ela, esse review aqui não seria possível. Então, muito obrigado, amor. Obrigado aí por estar ajudando também o canal, tá ok? Então, vou ficando por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!